Atos capítulo 26, versículo 1, nós vamos reler algumas coisas que a gente iniciou a semana passada, para a gente pegar o fio da meada da vida de Paulo aí. A gente está vendo um drama acontecendo na vida de Paulo. Uma história dramática, mas uma história conduzida pelo próprio Espírito Santo de Deus, soberanamente conduzindo Paulo a cumprir a missão que Jesus deu para ele. Lembra qual era a missão? Pregar lá em Roma. Deixa eu explicar melhor, por que em Roma? Qual foi a ordem de Jesus, lá em Atos 1:8? Vai descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão ter poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Naquela época de Paulo, Roma era justamente o ponto central, era um tipo de confins da terra. Todas as nações da terra estavam representadas em Roma. Das principais regiões do mundo da época, das principais cidades, você tem uma concentração cultural em Roma, que se o evangelho chega ali e se espalha ali, ele vai se espalhar ainda mais longe, e o mais longínquo que eles conheciam da época era Espanha e Portugal, que na época era chamado somente Espanha. Então, ele tinha que cumprir o anúncio do Evangelho até os confins da terra, e os confins da terra conhecido por Paulo era até a Espanha. E para chegar a outras localidades, estrategicamente, ele precisava ir passar aonde? Em Roma. Roma era a sede do império. Roma era o lugar onde gente de todo o mundo da época transitava e voltava para suas regiões longínquas. Se eu crio uma comunidade de Cristo ali, de diversas culturas, diversos idiomas, e eles voltam para os lugares, levam o evangelho se espalha, e o testemunho de Cristo se espalha para o mundo da época do jeito mandado de Jesus. Então Paulo é uma peça, nós estamos nessa estratagema, essa estratégia de Deus aqui. Deus chama Paulo para ser uma peça extremamente estratégica naquilo que Deus vai fazer, até o evangelho tomar conta de Roma, da Europa que nós conhecemos hoje, depois vir para os Estados Unidos, chegar ao Brasil, depois de milênios, milhares, centenas, milhares de anos. Então, é isso que está acontecendo aqui. E nós vamos ler, o que está acontecendo? Lembra que Paulo está preso sob a custódia romana. Foi preso pelos judeus por causa do evangelho. Os judeus queriam matar Paulo. O comandante Lísias leva Paulo para o Império Romano, para o governador Félix. Félix não julga a causa, prende Paulo 2 anos. Eu não tenho essa informação tão confirmada, eu até tentei levantar, mas me parece, eu precisava levantar na história de Roma, que os prisioneiros de Roma, eles arcavam com seus gastos de prisioneiro. Então, se essa informação que eu estou dando, que eu tive de uma pessoa que eu respeito, mas eu não fui conferir historicamente, se ela procede, é mais uma complicação para Paulo estar 2 anos numa cadeia, lá numa prisão romana, sendo deixado e largado injustamente. Aí entrou o governador Festo. Festo falou, acho que não tem nada a ver, esse homem está aqui. Ele não sabe o que fazer para levar Paulo para César, para despachar judicialmente Paulo para César. Ele pede ajuda de um rei que tem mais familiaridade com a cultura judaica. Quem lembra quem é? Agripa. É aí que a gente vai iniciar, versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Paulo, você pode falar, está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Lembra que a semana passada nós já lemos isso? Então eu vou passar um pouquinho mais corrido, sem explicar tanto, até a parte que a gente parou, tá? Mas vamos retomar o início da defesa de Paulo. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim. Especialmente porque o Senhor
é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência, né? Me dê aí um momento de fala, sem pressa, deixa eu me defender. Quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Lembra que eu falei? Paulo não era uma pessoa estranha ao judaísmo, aos judeus lá de Jerusalém que estava acusando. Ele fala, eu vivi com eles desde a minha mocidade. Eles conhecem a minha vida, eles conhecem a minha vida religiosa, eles conhecem minha formação teológica, eles conhecem a minha formação aos pés de Gamaliel. Ele não cita aqui, mas é isso que ele está falando. Eles me conhecem a minha devoção, conhecem o partido que eu estudei, que era o partido do fariseu, que ele vai falar. Paulo era fariseu de formação teológica, tá? Então ele fala assim, pois na verdade, versículo 5, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Por que Paulo está falando tudo isso? Porque ele está sendo acusado de ir contra o templo, ele está sendo acusado de ir contra o judaísmo, contra os judeus, e ele diz, vocês não estão entendendo quem eu sou judeu, eu vivi no meio dos judeus, eu frequentava o templo, eu sou do partido mais cuidadoso com a lei, que são os fariseus, né? Vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião, e agora estou sendo julgado. Então, na cabeça de Paulo, o maior problema que ele estava identificando, que Lucas relata para a gente, não eram essas questões superficiais do judaísmo, era a ressurreição dos mortos. Isso estava pegando, mas isso não era crime. E outra, no judaísmo, na época de Jesus, você tem uma classe muito grande de judeus que acreditava em ressurreição dos mortos. Um tipo de ressurreição que eles não sabiam explicar. Mas existia. Você lembra da conversa de Jesus com Maria e Marta? Quando Lázaro morre, vocês lembram? O que Jesus fala? Ele, fica em paz, Marta, Maria, né? Fique em paz, ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Na cabeça de Maria e Marta, tinha uma noção. Eles tinham uma teologia dentro da cultura judaica que acreditava numa ressurreição, que iria acontecer num dia específico para a restauração do povo de Deus. Essa teologia da ressurreição não está no Antigo Testamento, expressamente. Ela vai sendo montada no Antigo Testamento aos poucos. Ela se desenvolve muito forte em Daniel, o livro de Daniel que a gente tem na Bíblia, e depois no período intertestamentário, que não é bíblico, nós temos uma cultura da ressurreição surgindo, e na época de Jesus já tinha vários rabinos e várias teologias que acreditavam na última ressurreição. Quem não acreditava era aquele grupo chamado saduceus, tá? Então, o problema não era a ressurreição também, o problema era a ressurreição de Jesus, e que através de Jesus, Deus iria ressuscitar a todos. Essa era a crise. Isso estava mexendo com o judaísmo, porque para acreditar nisso, precisa acreditar que Jesus era de fato o que ele disse que ele era. E ele falou que ele era quem? O Messias e Filho de Deus. Se eu acredito, se eu aceito isso que Paulo está falando, que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus, como, gente, presta atenção no que eu vou falar, Deus ressuscitou Jesus, como uma antecipação de todas as outras ressurreições. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, Jesus é a primícia da ressurreição, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa.
Quando eles falam que Deus ressuscitou esse Jesus, aceita a obra de Jesus como o Messias, a cruz e a ressurreição, e a volta, o reino que ele vai colocar, e que todas as outras ressurreições dependem de Jesus, isso dá um pane na cabeça dos religiosos de Jerusalém. Isso é uma afronta para eles, porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. E para você abafar esse movimento que estava tomando uma proporção grande através da vida de Paulo, que a gente viu, ele viajou o mundo da época, não foi? A gente viu as 3 viagens de Paulo, né? Ele viaja pela Ásia, chega na Macedônia, que é o biquinho ali da atual Europa, ele viaja para todo aquele lugar inteiro pregando o Evangelho, entrando em tudo quanto é sinagoga, de tudo quanto é cidade que ele vê na frente. Se o que Paulo está falando é verdade, a proporção está tomando a tal ponto que eles têm que fazer o seguinte: nós temos que parar essa mensagem. Como? Mata o portador dela, porque esse cara está atrapalhando todo mundo. Ninguém está pregando, muita gente estava pregando, mas a intensidade que Paulo fazia isso era de uma forma muito afronta para eles, né? Uma coisa que estava agredindo ao judaísmo, mas muitos judeus estavam se convertendo a Jesus. Então isso causava um pânico maior ainda na cabeça dos religiosos. E é nesse contexto que Paulo está falando: eu estou sendo julgado por causa disso. Eu estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos pais. Todo judeu tem uma esperança, até hoje. Os judeus que não aceitaram Cristo, o que eles esperam até hoje? O Messias, o reino messiânico. Eles esperam o reino messiânico. E ele está falando: eu estou sendo julgado porque eu estou falando que essa esperança chegou. Ela veio. Através de Jesus, ela se cumpre. E isso não era pecado, mas era muito forte. Isso não era crime, mas era uma interpretação do judaísmo que eles não conseguiram engolir. E ele fala: olha lá, eu estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. Israel anseia essa esperança de coração, ansiava e anseia. Os judeus que aceitaram, a conquistaram. Os outros esperam, né? E é por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado. Porque se julga incrível. Aí ele faz uma pergunta para Herodes: por que vocês acham que é inacreditável? Por que vocês acham que não é possível crer, vocês, que Deus ressuscite os mortos? Qual é a crise que vocês têm com isso? Ele pergunta para Herodes. Lembra que junto com Herodes está o governador Festo, os líderes importantes da cidade, certo? Provavelmente políticos, gente importante do judiciário deles, civil, e os acusadores de Jerusalém. Estava lá reunido nessa audiência, e ele fala: mas que negócio, por que julga vocês incrível? Porque todo mundo está achando que é inacreditável, que não dá para crer que Deus pode ressuscitar um morto, né? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. Agora ele vai voltar à história um pouquinho. Ele vai falar: do mesmo jeito que vocês estão agora perseguindo o Evangelho, esse Jesus, eu também fazia isso. Porque eu também era judeu, fariseu, zeloso da lei, frequentava o templo de Jerusalém, as sinagogas. Ele foi instruído nos pés de um dos maiores mestres do Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, chamado Gamaliel, do Sinédrio. E ele vai falar tudo isso, e aí ele vai falar: então, eu também fiz isso que vocês querem fazer. E ele fala o quê? Eu fui contra Jesus,
Esse Jesus lá de Nazaré, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Olha o que Paulo está falando: o que vocês estão fazendo comigo, eu fiz. Do jeito que vocês estão me perseguindo e querendo me matar, eu persegui a igreja e quis matar a igreja. Lembra que o perseguidor se torna, perseguido. E a única garantia que Jesus deu para Paulo, quando chama Paulo no caminho de Damasco, sabe qual foi? Você vai sofrer. Foi a única garantia. Importa que você saiba o que é sofrer agora pelo meu nome. Nem a garantia que a missão dele ia dar certo, Jesus não deu, mas que ele ia sofrer, é certeza. Depois Jesus dá a garantia para ele, que ele vai citar, que ele ia preservar a vida dele, em situações que ele sofre. Ele vai citar aqui, como testemunho de Deus livrando a vida dele, preservando a vida dele, para ele continuar anunciando essa mensagem, como obra de Deus. Ele quer convencer, vamos dizer assim, os judeus, que eles estão negando Cristo, a obra de Deus, eles estão afrontando o Filho de Deus do jeito que ele tinha feito. E ele continua, olha lá o que ele fala: eu tinha recebido autorização dos principais sacerdotes. Eu encerrei aqui, coloquei na prisão, eu aprisionei muitos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Pô, mata mesmo. Então é isso aí que tem que fazer. Ele está falando: do jeito que vocês estão fazendo comigo, eu fiz com a igreja, eu fiz com os santos de Cristo, eu persegui, eu coloquei eles na prisão, eu tinha autorização de carta do Sinédrio, do Supremo Tribunal, para ir a regiões estrangeiras. Lembra que Damasco não fazia parte da Palestina, era na Síria, era outro país. Óbvio, tudo debaixo do Império Romano, mas não era jurisdição mais judaica. E por que ele teve que pedir autorização? Para ele mostrar, ele no caminho, se aparecesse algum soldado romano, não, eu estou indo lá para a sinagoga, está aqui a carta do sumo sacerdote, eu estou cuidando de questões religiosas dos judeus lá na Síria. Se ele vai na Síria e chega lá e tem o líder da sinagoga, mas quem que você veio fazer? Não, está aqui, o sumo sacerdote, e os sacerdotes lá de Jerusalém me mandaram prender os cristãos que estão aqui. Então ele estava completamente amparado pela lei judaica, e permitido de certa forma por qualquer intervenção romana, de cumprir a missão dele de fazer o quê? Perseguir os cristãos de casa em casa, nas sinagogas. E ele está contando: eu fiz isso, Herodes, Agripa, eu fiz isso, do jeito que eles estão fazendo, eu fiz. Muitas vezes, versículo 11, olha o que ele, gente, é uma confissão, eu acredito com muita tristeza ele falando isso aqui. Muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas. Não acho que o castigo é castiguinho. Castigo naquela época, meu irmão, era tortura. Hoje nós chamamos isso de tortura. Paulo, inclusive, sofre o castigo romano algumas vezes, que era aquelas 40 chibatadas menos uma, com o tipo de chicote que tinha, quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, não acho que ele exagerou não, é aquilo. É terrível o que os romanos faziam, era uma maldade absurda. Tinha aqueles fios com pedaços de osso, para grudar na carne das costas das pessoas e arrancar a carne. 39 dessa. Imagine as infecções daquela época, quantas vezes ficavam abertas as costas, depois de dias e dias, sofrendo, com aquela tortura que tinha sido feita, que ele tomou, sarou, não tinha antibiótico na época como tem hoje, não tinha um monte de coisa, podia infeccionar. E ele passou por esse tipo de tortura mais de uma vez, por causa do Evangelho.
E ele também, não sabemos se nesse tipo, mas ele também castigou fisicamente e torturou cristãos, perseguindo. E ele confessa, obrigando-os, olha o que Paulo chegou a fazer, obrigando os cristãos a blasfemar contra Cristo. Blasfemar aqui é negar a fé. Ele torturava tanto que o cara não suportava e tinha que falar que negava a Cristo. Paulo fez isso. Por isso que Jesus fala, agora você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Você vai passar por isso. É complicado. E ele estava consciente disso. Tanto é que Paulo, em nenhum momento, a gente viu isso, ele fugiu dos sofrimentos por causa do Evangelho. Paulo, não vai para Jerusalém, os discípulos falavam, os amigos. Por quê? Porque o profeta Ágabo, outras profecias, olha, você vai sofrer lá, vão te prender lá. E aí os amigos, Paulo, está vendo, não vai. Paulo falava, não, eu tenho que ir. Eu estou pronto a morrer. Eu estou pronto para dar a minha vida. Eu não vou deixar de ir só porque eu vou. E tudo isso que está acontecendo aqui, Deus já tinha avisado Paulo. Imagine, Deus avisar você, você vai para lá, você vai para Jerusalém, mas você vai ser preso, torturado, você vai sofrer, tá? Hoje o evangélico, né, brasileiro, o que a gente pensa? Livramento de Deus, Deus me avisou para eu não ir. Na cabeça de Paulo, Deus me avisou para eu ir, consciente do que eu vou passar. E os irmãos, Paulo, não faz isso. Choravam com Paulo, porque sabiam que o negócio podia ficar complicado, podiam matar Paulo, como estavam querendo fazer de fato. Mas antes de morrer, Paulo tinha que ir para Roma, porque Jesus mandou ele para Roma. Ninguém ia matar Paulo antes dele pisar em Roma e dar o testemunho dele lá. Tá? Versículo 11 ainda, e ele fala assim, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia, até em cidades estrangeiras. Então, ele não ficou só na região da Judéia ali não, ele saiu caçando cristão, em tudo quanto é canto, para prendê-los, encarcerá-los, torturá-los, fazê-los blasfemar, se possível, levá-los à morte. Muitas vezes, 12, com isso em mente, parti para Damasco. Ele conta a viagem que ele estava fazendo para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado, ao meio-dia, ó rei. Enquanto seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, presta atenção, e dos que iam comigo. Não foi coisa da cabeça de Paulo. O pessoal que estava junto na comitiva de Paulo, de perseguição aos cristãos, também viram e caíram. A gente acha que só Paulo que caiu. E aí, vamos lá, versículo 14, e caindo todos nós por terra. O poder de Deus jogou os caras prostrados no chão, barriga para baixo ou de costa para trás, a gente não sabe. Eles não se suportaram em pé. Essa é uma reação muito típica de aparições de Deus em alguns momentos. Você vai ver isso em Apocalipse. Cair com o rosto em terra. Você vai ver em algumas situações do Antigo Testamento. São epifanias, são manifestações do divino a tal ponto que faz com que o corpo humano se dobre e perca as forças diante daquela glória que é manifesta diante dele. Quando Jesus foi ser preso, aconteceu isso, não sei se vocês lembram. Só João conta isso para a gente, só o Evangelho de João. Eles foram prender Jesus e eles perguntam, quem é? Jesus fala assim, eu sou, né? Sou eu. Quando ele fala, sou eu,
todos os soldados caem no chão. Como que assim, ninguém me prende, eu vou me entregar. Jesus não foi preso, ele se entregou. Porque ele é o cordeiro mudo para o matadouro. Ele é o cordeiro de Deus. Ninguém podia tocar em Jesus se não fosse a vontade do Pai. Tanto é que quiseram fazer em várias situações anteriores, não era possível. Mas a hora que chegou a hora dele, do sacrifício, sou eu. Cai todo mundo, a hora que se levanta, está aqui, pode me levar. Ele se entrega. E aqui, todo mundo cai. Aí Paulo fala, eu ouvi uma voz que me falava, alguns falam aqui, eu até anotei em língua hebraica, mas aramaico, tá aramaico. Alguns falam que é mais provável ser o aramaico, né? Que é mais, alguns traduzem aí o hebraico, e alguns comentaristas colocam o aramaico, tanto faz. São línguas que elas se assemelham em alguns pontos, mas são diferentes, né? E o aramaico era mais falado popularmente pelos judeus do que o hebraico, e o hebraico tinha um cunho muito mais formal, da educação religiosa, da Torá, porque a maioria do Antigo Testamento, a maior parte dele é escrito em hebraico, tá? Então, mas independente aí, alguma língua, né, na língua judaica, hebraico ou aramaico, semítica, que a gente fala, que vem de Sem, né, fala o seguinte, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele está relembrando isso. E aí, ele conta uma coisa que ele não tinha contado, Lucas não tinha contado lá atrás esse detalhe. E aí Jesus fala ainda para ele, é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. O que significa isso, né? Uma expressão, nós chamamos isso de expressão idiomática. Tem algumas expressões que você só entende na cultura, igual no Brasil. Só faltava chover canivete. Se você falar essa expressão para uma pessoa de outra cultura, ela vai ver, mas o brasileiro é louco, canivete não chove. Ele vai levar de uma forma literal, né? Então, Paulo não está dando coice num aguilhão. São expressões idiomáticas que têm o seu significado ali, que eu quero trazer para vocês. Mas antes, deixa eu ler aqui, não vou continuar a leitura, preste atenção aqui. O que é o aguilhão? Uma palavra que a gente, eu acho que não conhece, não é tão falado no português. Tem outra ferramenta, acredito eu, na agricultura e no meio do pessoal que mexe com gado, que vai usar a mesma coisa, mas não vai chamar, eu acho que aguilhão, ou vai, se tiver alguém que conhece mais que eu, me fala aí, tá? Um aguilhão era uma vara longa e pontiaguda, usada para cutucar animais que puxavam carros agrícolas. Seria o ferrão. Então, se a gente for traduzir no nosso regionalismo, né, vamos traduzir? Seria o quê? É duro você ficar dando coices contra o ferrão. Ou resistindo. Mas a palavra, o que a gente tem que entender, é coice mesmo. A resistência é uma interpretação da figura idiomática. Quando a gente fala, né, a resistência a algo que está acontecendo, porque o que você falou mesmo, o ferrão e o aguilhão também está representando algo que está cutucando Paulo e ele está resistindo. Exatamente. Contra a minha vontade, que ela já explica. Essas traduções que o Maurício está falando, existem muitas traduções, e o jeito de o tradutor, ele escolhe uma tradução mais formal, mais dinâmica, que é o que a gente fala, é uma tradução literal ou mais interpretativa. Isso aí, o que o tradutor preferiu? Dar o significado da expressão para você na tradução. É isso, tá? Ferindo a consciência de Paulo, que já é uma interpretação de um tradutor ou um comentarista, né, que ele já explica para ele o que é esse significado. Fala, Chico.
que ia ser espetado. Condicionava também a isso. Às vezes os bois um pouquinho mais obedientes, antes de ser espetado era isso, né? Interessante, né? E aqui é essa figura que ele está usando, porque isso deveria ser comum na agricultura da época conhecida por Paulo. Então, aí vamos lá de novo aqui para a minha anotação. Ó, o animal que não gostava de ser então aguilhoado, né? Ou ferroado, né? O que ele fazia? Desperdiçava esforço dando coice na vara. Porque ele ia fazer a tarefa. E ele desperdiçava a energia dele dando coice lá. Por fim, aprendida que essa reação era inútil, condicionado, o Chico trouxe essa figura também, e que era melhor ceder ao controle do agricultor. Essa expressão era um provérbio usado entre filósofos olha só, isso é gente, presta atenção, existia um provérbio na cultura greco-romana, que Jesus usa o provérbio da cultura greco-romana para falar com Paulo. Dá para entender o que está acontecendo? Porque isso aqui não foi inventado, esse ditado, os comentaristas falam que você já achava esse ditado na própria estrutura cultural. E aqui, para os filósofos, era o que significava o quê? A inutilidade de lutar contra o próprio destino. Então, na própria filosofia, quando eles usavam esse ditado, eles estavam falando, gente, é inútil você ficar lutando contra o seu destino. Paulo, você tem um destino, fazer a vontade de Deus. É inútil você ficar dando coice, né, na vara aí, na aguilhoada, no ferrão, se submete. E essa é a linguagem interessantíssima aqui. Então era inútil, a imagem traz à mente a sujeição de Paulo à direção de Deus, a seu recrutamento para servir o Cristo ressurreto. Era inútil tentar resistir ao chamado de Cristo para o trabalho missionário. Então eu perguntei, Paulo fala, Senhor, quem está falando? Paulo não conhecia Jesus, ele estava perseguindo ele. Quem está falando comigo? Né? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Vamos lá, pensem comigo. Na cabeça de Paulo, quem ele estava perseguindo? Na cabeça de Paulo, os cristãos. E quem eram os cristãos para Paulo na cabeça dele? Paulo não. Quem era na cabeça de Paulo, ele estava perseguindo os cristãos. Jesus fala para ele o seguinte, você está me perseguindo, mas na cabeça dele, ele não estava perseguindo Jesus, porque Jesus estava morto na cabeça de Paulo. Ele estava perseguindo os cristãos, mas para Paulo, os cristãos eram o quê? Por que ele estava perseguindo? Hereges, tipo de hereges. Era um bando de religioso provocando um tumulto na fé. Esses caras estão tumultuando a fé, a ortodoxia, a nossa tradição judaica. Nós temos que tirá-los do caminho, nós temos que matá-lo. E você tem que entender o seguinte, Paulo não era assassino. Como assim? Agora eu falei disso um dia num estudo. Paulo estava fazendo isso pelo zelo que ele tinha por Deus. Mas está na Bíblia, tá, ele conta. E lá no Antigo Testamento você vê, se eu não me engano, que a gente citou, Finéias, também matando pessoas pelo zelo e sendo elogiado por Deus. Zeloso foi ele, porque matou pessoas idólatras, gente que estava desobedecendo a Deus. Paulo se achava um zeloso da lei de Deus, um zeloso por estar perseguindo um grupo de pessoas que estava colocando um tumulto na religião. Por isso que Jesus encontra ele no caminho, não é, gente? Ele olha o coração de Paulo e fala, esse cabra aí, vou falar, esse cara serve a religião dele com fé. Eu preciso me apresentar para ele conhecer a verdade, porque ele está defendendo uma fé falsa. Tem tanto religioso assim,
que é uma pessoa de religião ao extremo, com coração de fé, mas a fé dele está no lugar errado. Jesus tem que aparecer para ele como? Com o evangelho. Jesus não aparece mais assim, porque ele levantou a igreja para fazer esse papel, apresentar a pessoa dele para as pessoas, né? Então olha lá, eu sou Jesus, Paulo, a quem você persegue. Aqui cai a ficha dele. Peraí, aquele povo que está falando que esse Jesus ressuscitou, que eu estou perseguindo, esse Jesus está vivo mesmo, e ele está falando comigo, e quando eu persigo o povo dele, eu persigo a ele. Pronto, estou frito, né? Estou frito. Mas levante-se, Paulo, e fique em pé. Eu apareci a você para fazer de você, né, constituí-lo servo, ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Presta atenção, vou livrar você, não é da morte aqui, tá? Não é de sofrimento, porque a gente vai ver aqui. Para que Jesus está chamando Paulo? Olha lá, porque você, Paulo, você tem a finalidade de abrir os olhos deles. Eu vou usar você igual um abridor de lata, Paulo, né? Você vai ser uma ferramentazinha para abrir, mas não vai abrir o olho do pessoal aí, que eles estão cegos. Eles olham e não veem, eles leem e não entendem. Quanta gente lê a Bíblia e não entende, lê as coisas de Deus e não entende, o entendimento está cego, ouvem o Evangelho e não entendem. Nós precisamos da graça do abridorzinho. Jesus, Espírito Santo, usa esse abridor nos nossos olhos. Abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. As pessoas que não creem estão com o seu entendimento cegos, e o Evangelho não resplandece, não brilha. Você sabe quem escreveu isso que eu estou falando? Paulo. Por que você acha que ele escreveu? Porque ele brilhou a luz do Evangelho e abriu o entendimento dele a respeito de Cristo. O que Paulo viveu, ele fala nas cartas algumas coisas. Isso é muito interessante, né? E você vai, Paulo, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam perdão de pecados, remissão de pecados. Não só a remissão, mas que recebam o quê? Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa seria a função de Paulo, né? Então, volta aqui comigo, algumas anotações. Seu terceiro relato do encontro de Jesus, né, em Damasco ali, a terceira vez que ele está falando sobre isso, Paulo não menciona aqui o papel de Ananias, e desse modo concentra a atenção apenas na interação dele com o próprio Jesus, com o próprio Cristo ressurreto. Além de dizer que Jesus falou com ele em aramaico, hebraico, inclui a declaração de Jesus: dura coisa é resistir aos aguilhões. Esse relato também explica melhor o propósito do Senhor ao chamar Paulo. Esse relato, Jesus está explicando para ele por que ele está sendo chamado. Você vai ser levado a eles, não é isso? Para abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz, para que o pecado deles sejam perdoados, e eles tenham a herança do meu povo, a herança dos santificados pela fé em mim. Esse é o teu ministério, Paulo, e por incrível que pareça, esse é o ministério da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Paulo está sendo o carro, né, de início ali, que abre o caminho para que a igreja se envolva nesse chamado missionário que ela tem. Paulo observa que Cristo nomeia para ser
servo. O que lembra Isaías 42, que interessante aqui, ó, de onde é tirada a imagem da luz. Olha que interessante, gente, tudo vem do Antigo Testamento. Lá em Isaías, também tem um servo, também tem alguma coisa a ver com os gentios enxergarem a luz. Eu não vou ler por causa do tempo, você pode ler isso em Isaías 42, de 1 a 7, se você quiser anotar, né? Essa imagem é tirada lá do profeta Isaías. Ele é enviado para converter judeus e gentios das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e um lugar entre os que são santificados pela fé em Jesus. O chamado de Paulo viria, gente, olha lá, com muitas provações, mas Deus prometeu a ele livramentos. Repetidamente Paulo foi livrado, olha lá, sobreviveu. Ele foi apedrejado, capítulo 14, sobreviveu a prisões, sobreviveu a multidões enfurecidas contra ele, né? Naufrágios, como a gente viu, vamos ver aí, picada de cobra. Paulo usa esses livramentos como testemunho de Deus a seu favor. O que ele está falando? Deus me protegeu do mal para eu cumprir essa missão de levar a luz para vocês. Como judeu, Agripa, que é o rei que está ouvindo Paulo, tudo isso é uma defesa num tribunal, é mais uma pregação do que uma defesa, né? Conhecia o conceito, Agripa conhecia o conceito de Satanás, de adversário de Deus, como o poder que se opunha a Deus e a batalha entre luz e trevas. Também conhecia a ideia de ser santificado, tornado santo, que implica ser separado por Deus para receber dele uma herança. O elemento radicalmente novo para Agripa aqui, não é sobre santidade, trevas e luz, não é isso. Para Agripa ele entendia isso, porque ele estava acostumado com essas questões judaicas. O elemento novo é de que Deus pretende livrar gentios e dar aos gentios a mesma graça de perdão que ele quer dar para os judeus. E isso era novo. Como foi em todo o livro de Atos que a gente leu, como isso é problemático. Até hoje, gente. Perdoar o pecado dos gentios, incorporar os gentios na comunidade do povo de Deus e fazer um só povo com os gentios, aí era muito para engolir. Mas é exatamente esse é o plano de Deus desde Abraão, desde o Gênesis, que os judeus não compreendiam de forma plena, né? Voltando aqui, versículo 19: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão. E o que eu tinha que fazer? Obedecer a Jesus, Agripa. O Jesus ressurreto apareceu para mim, eu vou ser desobediente? Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, onde ele se converte. Depois ele vai para Jerusalém, toda a região da Judéia, também aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, quando eu estava no templo, e tentaram me matar, rei Agripa. Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser, olha, preste muita atenção, eu não estou inventando nada, Agripa, eu não estou falando nada mais e a menos do que, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Agripa, o que eu estou pregando é tudo que os profetas, Isaías, Oséias, Amós, Jeremias, Ezequiel, todos esses profetas aí, Miqueias, Naum, Abacuque, todos eles falaram do que eu estou falando. Só que eu estou falando como aquilo sendo cumprido. Eu não estou inventando nada, Agripa.
Eu não estou falando nada mais daquilo que os profetas falaram, daquilo que Moisés falou, em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, nos Salmos de Moisés. O que Moisés falou, viria um profeta semelhante a mim, a ele ouvi, é ele, é Jesus, eu não estou inventando, eu só estou falando para você que ele chegou, e vocês estão querendo me matar por isso, e mataram ele por isso, e Deus ressuscitou ele dos mortos. Isso é, olha lá, ele interpreta, que o ungido, lembra que a palavra Cristo quer dizer Messias, ungido, que o ungido devia padecer. Isaías fala isso. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, porque primeiro, porque todos os salvos nele vão ser ressuscitados, corporalmente, ressurreição é corpórea, num novo corpo glorificado. O primeiro da ressurreição dos mortos anunciaria a luz ao seu próprio povo, aos judeus e aos gentios. Tá? Deixa eu ver aqui. É tanta coisa para falar que, o tempo, às vezes eu preciso cortar um pouquinho aqui, para a gente não demorar tanto. Mas vamos lá mais um pouco. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, quem que interrompe Paulo? Festo estava lá, o governador romano estava ouvindo tudo caladinho até agora. Aí ele fala, não, agora para, Paulo. Ele não se aguenta, porque ele estava ouvindo quietinho, Agripa também, ouvindo. Festo interrompe. Festo é como dizer assim, pelo amor de Deus, esse cara está louco. Olha o que ele fala para Paulo, gritando, aqui fala, ele interrompe, gritando. É como se assim, Paulo falando, ele, Paulo, você está louco, ficou louco de tanto estudar. Festo não aguenta aquilo, ele fala, não é possível que esse cara está falando isso, falando a verdade, que um homem ressuscitou. Não é possível isso. Paulo, você está louco de tanto você estudar essa escritura aí, está delirando. Paulo, porém, responde para Festo, não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Tem outra tradução para bom senso aí? Estou com o meu juízo perfeito, mais sensato. Eu estou em perfeito juízo. E as palavras que eu falo é a verdade e com sensatez, com bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei. Aí ele põe o rei na roda. Porque tudo que eu estou falando, Agripa sabe que é isso. A quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Festo, tudo que eu estou falando, Agripa sabe das histórias, ele sabe, ele pode não acreditar na ressurreição de Jesus, mas tudo que eu estou contando aqui, ele sabe, eu não estou louco, pode perguntar para ele aí. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Olha a lógica de Paulo, agora o negócio vai entortar para o rei Agripa. Paulo vai usar uma lógica assim, olha, o que ele fala ali? Eu não estou falando nada do que os profetas já não tinham anunciado. Agora ele pergunta, Agripa, você acredita nos profetas? Porque se Agripa falasse sim, ele não deixa Agripa falar, ele fala já por Agripa, ele sabe que Agripa acredita. Se você acredita, você tem que acreditar no que eu falo. Se você não acreditar no que eu falo, você é incoerente com a sua fé. É uma lógica, ele está trabalhando com uma lógica com Agripa. Por isso ele pergunta então, você acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa também interrompe. E fala para Paulo, mais um bocadinho, por pouco você me convence a me tornar cristão. Imagine, Agripa estava já se corroendo por dentro com o evangelho ali, mas não estava pronto ainda. Paulo, mas por um bocadinho você me convence disso aí, eu me torno cristão também. Paulo respondeu,
peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu. O que é como eu? Que acredita no Cristo ressurreto, mas sem as algemas. Eu quero que todos vocês sejam como eu, um homem de fé em Cristo, mas as algemas não precisa. Que vocês sejam livres. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: olha, o negócio é o seguinte, né? Os políticos lá, os juízes, esse homem não fez nada, passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: ô Festo, você me pediu o meu conselho, né? Esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Tem que ir para Roma. Se Paulo não tivesse feito aquele apelo aqui, ele ia ser liberto. E ele não iria a Roma. Jesus falou: você vai para Roma. Ele não podia agora sair do sistema judiciário romano. Todo o processo agora, inclusive a apelação dele a César, tem que ir, porque já tinha tido uma decisão jurídica oficial de Festo, que fez com que ele tivesse que manter isso até o final. E no meio de tudo isso, a gente está vendo a soberania de Deus cuidando, deixando Paulo passar uns bocadinhos, óbvio, livrando ele da morte, mas para que ele cumpra a vontade de Deus. E eu encerro aqui, lembrando então que a promessa de Jesus está se cumprindo. Ou, não, promessa não, né? A ordem. Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, também deverá testemunhar em Roma. O testemunho do Evangelho a respeito do Senhor crucificado e ressurreto será trazido de modo apropriado por um apóstolo em cadeias. O ministério é interessante, né? Tem um texto de Efésios 6:20 que fala assim, Paulo fala escrevendo, ele escreve algumas cartas quando ele estava preso, eu não sei se todo mundo sabe disso, né? Colossenses ele estava preso, Efésios ele estava preso, né? Filemão ele estava preso, então tem algumas cartas, chamadas cartas da prisão. Paulo estava preso quando ele escreve, Filemão, quando ele escreve a Filemão ele estava preso, e quando ele escreve para os Efésios, preso, ele fala assim, pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu sou um representante do reino de Deus preso na prisão romana, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Cadê Paulo reclamando? Estava preso. Eu sou embaixador, como prisioneiro dos romanos, de um reino que não é agora daqui, que é muito maior do que isso, que não tem problema nenhum eu estar numa prisão ou fora, o meu rei vive e é dele que eu estou anunciando a vocês. Meu irmão, isso é forte, esse evangelho que tem que toda vez que a gente lê, impactar e mexer com a gente. O evangelho tem que mexer com a gente todos os dias, todos os momentos. Isso eu tenho pedido a Deus, Deus me permita, quando eu ler o evangelho, Ele mexer comigo todas as vezes, quando eu pregar o evangelho, quando eu ouvir, quando a gente estava na Praia Grande, né, e eu saía às vezes do culto e falava para Simone, como essa palavra mexe comigo, porque o cara, né, eu falo, ele pregou o evangelho, e como o pastor, quando prega o evangelho, mexe com a gente, porque é o evangelho, não é a palavra do pastor, é o evangelho, é a palavra de salvação celestial, que alcança a humanidade, para trazê-la de volta ao Criador, que está perdido, eternamente perdido, condenado, e precisa ser salvo
por uma mensagem de um rei sofredor, que morreu, ressuscitou e vai voltar, e vai punir as injustiças, e estabelecer paz, justiça, alegria eterna, saúde eterna, vai enxugar toda lágrima, encerrar a dor que nós temos. Esse é o nosso rei. Vamos anunciar com amor. Eu vou usar uma palavra que às vezes é mal entendida, mas só para você entender, com um pouco de emoção, com paixão também. Vamos anunciar com amor e paixão o Evangelho de Cristo que nos alcançou, né? E Paulo tem sido esse exemplo para a gente aqui. Amém? Então fica mais um dia de leitura, de exposição de Atos, tá bom? Semana que vem a gente continua.